de março de 2014. Sem maiores dificuldades, seleção brasileira vence a África do Sul no último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo. Com Luciano na equipe titular, o Corinthians joga por vitória para continuar sonhando com uma vaga na próxima fase do Paulistão. Muricy Ramalho faz mistério, mas Ganso deve ser o titular no jogo de daqui a pouco contra o Osasco Audax no Morumbi. Mendieta no lugar do chileno Valdívia. Essa deve ser a novidade do Palmeiras para o clássico contra a Portuguesa amanhã no Pacaembu. Santos, melhor time do Paulistão, Oswaldo de Oliveira tem a equipe definida para enfrentar o Mojimirim amanhã fora de casa. Japão e Rússia abrem com vitórias a super quarta-feira de amistosos pelo mundo. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já. Olá, boa noite, boa quarta-feira para você. O Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira que sobrou em campo e com muita tranquilidade goleou a África do Sul por 5-0 no estádio Soccer City em Joanesburgo. Oscar marcou o primeiro gol e abriu o caminho para a vitória, mas o maior destaque mesmo ficou por conta de Neymar, que deu mais um show fazendo 3 gols. Fernandinho também fez um. Este foi o último amistoso antes da convocação definitiva que acontece no dia 7 de maio. Boa noite, Garrafa, Chico Lang. A seleção está no caminho certo para a conquista de mais uma Copa do Mundo? Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu entendo que sim, Michele. Acredito que a seleção brasileira vem cumprindo o seu papel nessa segunda etapa sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. O Mano teve toda a dificuldade de um início de trabalho. Se perdeu em alguns momentos, cometeu alguns equívocos, mas o trabalho, quando começou a surtir um resultado, quando a seleção começou, não sei se tardiamente ou não, mas quando começou a ter uma cara de seleção brasileira, se montar pelo menos um time, houve a troca do presidente na CBF e aí o Marinho acabou optando por chamar o Filipão, que tinha um lastro, uma história dentro da seleção brasileira, e a troca. E o Filipão acabou, entre aspas, dando uma sequência. Se a gente pegar a convocação do Filipão, o Chico, Michele, você em casa, a gente vai ter aí pelo menos 80% da seleção do Mano Menezes. Mas claro que tem todo o mérito do Filipão, que fez um belíssimo trabalho na Copa das Confederações, venceu a Espanha toda poderosa, valeu o fator casa, venceu com propriedade. Se os caras na Copa das Confederações lá da Espanha foram não para a balada, é um problema dos espanhóis. A seleção cumpriu bem o seu papel. Sobre o jogo de hoje, também fez o que tinha que fazer. Pegou uma seleção muito fraca, né? E quando um adversário é muito fraco, o que tem que ser feito, Chico? É vencer bem. Foi o que fez a seleção brasileira. O que eu não concordei com o Filipão hoje é ter trazido apenas o Rafinha e o Fernandinho para essa partida. Não se faz uma avaliação, né, de 2 jogadores num único jogo. O Rafinha tem um potencial muito grande, a gente sabe da bola que ele está jogando lá no Bayern. O Fernandinho também é outro jogador que vem demonstrando, mas avaliar esses 2 jogadores eu entendo que seria justo. O grupo está fechado, pelo que disse o Filipão na coletiva, restariam aí 2 vagas e essa é a questão, Chico. Eu não descartaria até a possibilidade do Filipão levar apenas o Marcelo para a lateral esquerda, abrir mão de um lateral. E aí ele poderia ter mais opções no meio, até porque o próprio Daniel Alves jogou hoje pela lateral esquerda. Então, na seleção brasileira, a importância é você ser versátil. É o caso do Fernandinho, que consegue muito bem fazer a função de primeiro e segundo volante. Mas, no todo, valeu. O Neymar cumpriu o papel dele como protagonista da seleção, fez os gols que tinha que ser feito. O Júlio César, que é um outro ponto também a ser questionado, está jogando lá no Canadá, no Toronto, mas quando foi exigido, poucas foram as vezes, mas quando foi exigido, fez boas defesas e estou acreditando, estou otimista com a seleção brasileira, acho que o Filipão está sim no caminho certo. A convocação que sai em maio, com certeza não será a minha lista, não será do Chico, não será da Michele e não será a sua aí de casa, porque cada um tem uma seleção, cada um tem uma lista, mas a diferença do que o Filipão vai apresentar na lista para mim, para o Chico, para a Michele e para você que está em casa, com certeza deve ser muito pequena. Estou gostando da seleção brasileira, entra forte na Copa. Chico, boa noite. Bom, boa noite, Garrafa, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, a diferença do Filipão para o Mano Menezes foi o Ricardo Teixeira. Essa que é a grande verdade. O Ricardo Teixeira atrapalhou demais o trabalho do Mano Menezes, como atrapalhou demais também o trabalho do André Sanches, que estavam realmente reformulando
a seleção brasileira. Tanto é verdade que, como disse o Garrafa, ele tem razão, todos os caras que o Mano convocou foram convocados pelo Felipão. Um ou outro o Felipão convocou de forma inédita, mas que não tinha muita mão de obra também para o cara escolher. Então, o Mano fez, e o André Sanches e o Ricardo Teixeira começaram a renovação na seleção. Mas quando o Ricardo Teixeira caiu o Mano, caiu o Sanches. E não teve jeito. Então, quer dizer, veio o Felipão. A diferença do Mano para o Felipão, liderança, talvez, não sei, ou experiência, né? O Felipão é um homem que foi técnico de Portugal durante 6 anos. Campeão do mundo pela seleção brasileira. Foi campeão do mundo pela seleção brasileira, pentacampeão, o último. Tem a experiência, a tranquilidade do Parreira do lado dele, né? Tem a tranquilidade do Parreira, que faz a diferença. Quem que o Mano tinha do lado dele? Ninguém, né? Ninguém. Então, quer dizer que é uma coisa complicada. O Brasil... eu vou falar, porque é o seguinte, o João está perguntando por que o Brasil jogou. Trocou a camisa. Trocou a camisa do primeiro para o segundo tempo. Porque amarela pela azul. Era por contrato com a Nike, né? A apresentação do uniforme, né? Tinha que apresentar no primeiro tempo o uniforme A e no segundo tempo o uniforme B. Mas pode, porque é um amistoso. Pode, é um amistoso, pode qualquer coisa, Michele. Amistoso pode qualquer coisa. Tá. Só não pode jogar 12 contra 12. Aí já vai até se bobear, até joga 12 contra 12, não tem nada a ver. Um amistoso, oficial e tal. Então foi para exibir os novos uniformes. Esse quesito uniforme, já que nós estamos em época de escola de samba, né? Eu gostei, aliás, ontem eu meti o pau no carnaval, eu continuo insistindo, eu acho você vai meter o pau na Copa do Mundo, então voltemos também metralhadora para o carnaval, porque o carnaval gasta tanto dinheiro quanto a Copa do Mundo. Não venha com esse papo furado para cima de mim. E Copa do Mundo, uma vez na vida, outra na morte. Agora, carnaval é todo ano. Todo ano é carnaval. E toda a infraestrutura toda move-se em torno do carnaval. É uma grana que vai, que você não faz ideia. Tem gente que leva dinheiro para chuchu nessa conversa por baixo do pano. E é tudo no caixa 2. Que entra bicheiro, entra dinheiro de escola de samba, entra tráfico de droga e tudo mais. E entra dinheiro do governo também, que é pior. Então é tudo num saco só. Esse super carnaval eu sou contra. Nem vou falar quem ganhou no Rio de Janeiro, porque eu sou contra. Acabou. Eu gosto de bloco. Gosto de gente na rua, pulando, satisfeita. Vai lá pro mau carnaval. Também. Vou, carnaval de comunidade, isso é legal. Eu fui. Esse carnaval puro, carnaval de rua. Carnaval não é esse carnaval de samba, isso é tudo picaretagem. Tudo para lavar dinheiro. Todo mundo lava dinheiro nessa porcaria de escola de samba. Então eu não gosto. É uma Copa do Mundo por ano. E insisto nisso. Pode achar ruim, quem quiser achar ruim que ache. Não tem nada com isso. Mas voltando à seleção brasileira. Quesito uniforme. Bonito uniforme 1, bonito uniforme 2. Muito bonito, gostei. O uniforme 2 é todo azul. Faz tempo que o Brasil não jogava de todo azul e eu gostava quando eu jogava no PlayStation, dá para você fazer isso, né? Você bota o uniforme todo azul. Como é que o Brasil jogava? O uniforme 2 era camisa amarela ou camisa azul, calção branco e meia branca. Agora não, agora padronizou. O uniforme 2 é todo azul. Gostei. Primeiro uniforme. Continua sendo camisa amarela, calção branco ou azul e meia branca. Fim. Acabou. Aliás, o calção não é branco, é azul, do primeiro uniforme. Calção branco, meia branca. É que hoje, quando o meião é escuro, por uma determinação da FIFA, o adversário tinha o meião claro, então a seleção, como visitante, foi obrigada a jogar de azul. Eu prefiro aquele uniforme, amarelo, camisa, calção azul e meia branca. Mas esse número 2 aí ficou muito bonito mesmo. Ficou bonitão, bonito. Por mim, esse seria o uniforme da seleção brasileira. Porque o que tem de amarelo na bandeira do Brasil? O azul que destaca, que é da esfera, é o céu estrelado, né? Que tem o Cruzeiro do Sul lá e o resto do céu aqui para baixo, que são as estrelas de cada estado, né? Então, o azul que é bonito. E outra coisa, é o manto de Nossa Senhora Aparecida. Olha que coisa linda, não é verdade? A padroeira do Brasil. Então, devia jogar sempre de azul e não com o uniforme primeiro, que é amarelo, que não tem nada a ver. Eu gosto do amarelo. Minha opinião. Já acostumei com eu gosto desse aí. A África do Sul que joga de amarelo. A África do Sul fica boa de amarelo e verde. Mas o Brasil não. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é sobre essa goleada da seleção brasileira diante da África do Sul. Você acha que a seleção brasileira está pronta para a Copa do Mundo? Sim ou não? Acesse o site gazetesportiva.net e vote resultado no final do programa de hoje. O que vocês acham?
Não, eu acho que está pronta. Pronta? Está prontíssima. Pronta, não tem o que esperar mais. E hoje a dúvida talvez seja nossa, e não do Filipão. O Fernandinho, por exemplo, hoje garantiu uma vaga, né? É reserva do Paulinho. Não tem como não ser. Num grupo de 23 é importante você ter jogadores versáteis. Eu dizia, né? O Fernandinho ele pode fazer tanto o segundo como o primeiro volante. Isso é importante. Talvez aí o Filipão possa pensar nessa possibilidade. Apenas eu estou aqui imaginando. Vou abrir mão de um lateral, levo só um lateral esquerdo, levo o Marcelo, que é o dono absoluto da posição. Se eu tiver algum problema. Convoca o Hernandes. Né? É lógico, você pode se abrir mais uma vaga ali no meio, na frente. Porque se ele não fizer isso, o Hernandes dançou. Então. Aí você pode levar. Você tem o Daniel Alves que faz a esquerda, aí você teria o Rafinha ou o Maicon na direita. Então a montagem do grupo com 23 jogadores, ela passa muito em cima disso. Então vamos aguardar aí. Em maio vem a convocação, a lista definitiva, mas repito, acho que não vai diferir muito da minha, da sua, da Michele, de você que está em casa. E só um detalhezinho, depois do jogo, houve uma invasão de campo. E os seguranças do local saíram pegando quem invadiu, né, para não chegar perto da seleção brasileira. E dentre os invasores estava um garotinho de no máximo uns 8, 7 anos de idade. E ele saiu correndo em direção ao Neymar, chamando o nome do Neymar. O Neymar não teve dúvida, foi lá, tirou o garoto das mãos de segurança e levou para o meio de campo. No meio de campo, o garoto foi erguido por todos os jogadores da seleção brasileira. Muito bonito. Jogaram ele para o ar umas 3 vezes. E pegaram o garotinho. Então, quer dizer, o Neymar adotou muito bacana. Foi muito legal o gesto, porque parabéns, há 3 Neymar. meses atrás morria o Nelson Mandela. E esse menininho simboliza o quê? O Mandelinha está nascendo um novo espírito sul-africano, o espírito da liberdade. Isso é muito bonito. E com uma mãozinha brasileira, ou melhor, 22 mãozinhas brasileiras. Muito bem. Às vésperas de mais uma Copa do Mundo, a bola rolou por todos os cantos do planeta. Japão e Rússia abriram com vitórias a super quarta-feira de amistosos. Veja os gols. A super quarta de amistosos pelo mundo começou logo cedo, com o Japão e Nova Zelândia. E os japoneses não perderam tempo. 1-0 aos 3 minutos de jogo com Okazaki. 4 minutos mais tarde, Kagawa de pênalti fez o segundo. Aos 10 minutos, os anfitriões já venciam por 3-0, com Masato Morishiki completando o cruzamento de Honda. E Okazaki ainda fez o quarto, depois de receber um belo passe de calcanhar de Honda. Com a goleada já definida, os japoneses relaxaram e permitiram a reação dos neozelandeses, que descontaram com Chris Wood, quase sem ângulo, ainda no final da primeira etapa. E Chris Wood também fez o segundo, aos 34 do segundo tempo. Mas parou por aí. Japão 4, Nova Zelândia 2, placar final. Rússia e Armênia jogaram em Krasnodar, no sudeste russo. E os donos da casa abriram o placar aos 20 minutos com o Alexander Kokorin, completando de letra um cruzamento da direita. Aos 42 minutos da etapa inicial, Dmitry Kombarov, de pênalti, deu números finais à partida. Rússia 2, Armênia 0. Bom, Chico, dos amistosos que estão acontecendo ainda, né? Além do jogo do Brasil contra a África do Sul, acompanhei especificamente o primeiro tempo de Argentina e Romênia e, olha, a Romênia deu uma canseira à Argentina. O jogo, me parece, terminou 0-0, esse é o placar final, mas no primeiro tempo a Argentina ela não viu a cor da bola, não. A Argentina, individualmente, ela tem um time muito bom, mas parece que, sabe, não está encaixando, não. Não gostei, especificamente no jogo de hoje. Hoje o time não encaixou, um 0-0. Muita gente aí nas redes sociais pedindo Carlitos Tevez na seleção, que não foi convocado. Né? Eu acho que pelo que o Tevez está jogando na Juve, merecia uma oportunidade. De qualquer forma, eu fico aqui secando a Argentina porque ela não vem aprontar na Copa do Mundo com a gente, Chico. Tomara que nunca levem o Tevez e que o Tevez volta, Carlito Tevez, pro Corinthians. É pro Corinthians que você tem que voltar. A Argentina que se dane, Tevez. Volta, Carlito Tevez. Agora, vou dizer uma coisa pra você. A Argentina só joga... Aliás, o Messi só joga no Barcelona. Na Argentina ele não joga. É gozado isso aí. Porque no Barcelona o time joga pro Messi. Não é verdade?
Então, a gente tem que ver essa diferença. Não vamos discutir a qualidade do Messi, longe disso, que é gênio. Messi é um grande jogador. Mas você tem razão. O próprio Maradona, semana passada, ele deu a seguinte declaração. O Messi, para se firmar como realmente o grande jogador do mundo, a opinião do Maradona, não é o Garrafa que está falando, o Maradona disse isso, para se confirmar como grande jogador do mundo, falta um título mundial em termos de seleção. E ele não tem. E na seleção ele joga mal. E com certeza tem que correr atrás disso. Exatamente. Tomara que não seja aqui no Brasil. Porque o Maradona também não tem título pela seleção, tem? Não tem. Do mundo? Do mundo campeão tem. Do mundo. Campeão do mundo, foi verdade, é mesmo, né? Não foi aquele A Mão de Deus lá? La Mano de Deus. Foi lá que ele foi campeão, né? Não é isso? Ele fez Sei lá, acho que é isso. É bicampeão do mundo da Argentina. Ganhou primeiro com os militares, depois ganhou sozinho com o Maradona, né? Isso aí. Não é isso? Exatamente. Então, o primeiro foi o Galtieri que garantiu para eles, né? O general Galtieri garantiu o título em 78. Aí depois se meteu a besta lá na Guerra das Malvinas e quebrou a cara, né? E aí caiu o ditadura militar, foi tudo pro brejo, a Argentina despencou, como está despencada hoje também. E depois a Argentina foi campeã com o Maradona, é isso mesmo. Aí o Maradona fala porque ele foi campeão, mas foi uma vez só, viu? O Pelé foi 3. As 32 equipes que vão disputar a Copa do Mundo entraram em campo nesta quarta-feira. Destaques para o empate da Argentina com a Romênia em 0-0. A Ucrânia fez 2-0 nos Estados Unidos. Colômbia e Tunísia ficaram no 1-1. E neste momento estão acontecendo os seguintes jogos. Alemanha 1, Chile 0. Suíça e Croácia estão empatando em 2-2. A França está vencendo a Holanda por 2-0. Inglaterra e Dinamarca empatam em 0-0. A Áustria está com 1. Uruguai também 1, Portugal vence Camarões por 1-0 e o duelo entre Espanha e Itália continua sem gols. Ou seja, os grandes favoritos aí parece que estão, né? A rodada não está sendo boa não é verdade? E até para os adversários da seleção brasileira, Camarões, a própria Croácia, enfim, vamos lá. Mas é a última rodada da classificação, né? Então... Não, aí é o último amistoso, né? Lógico. Virou tudo amistoso, então não vamos levar em consideração isso aí não. Agora, o da Argentina, sim, era um amistoso, né? E aí a gente olha a qualidade. O Brasil ganhou de 5 da África do Sul. Muita gente está falando, mas empurrou bêbado na ladeira. Pode ser, mas ganhou de 5. E a Argentina, que empatou de 0-0? Quer dizer, era para ganhar de 5 também, se estivesse tão bem assim. A seleção brasileira com o Felipão acertou. Essa que é a grande verdade. Ontem nós mostramos aqui no Gazeta Esportiva a entrevista do presidente da FIFA, Josef Blatter, falando sobre a expectativa faltando 100 dias para o Mundial. Durante a noite, alguns dos principais pontos turísticos do país receberam uma iluminação especial. Todos os estádios que receberão jogos do torneio ficaram com as cores verde e amarela. No Maracanã, palco da final da Copa, as luzes foram acesas às 6 da tarde desta terça-feira e deram um banho de cor nas estruturas do estádio. Bonito, né, Chico? Né? Bonito. Ficou bonito. Aí ficou legal, bacana, verde é a cor do Brasil. Aí sim, né? Eu sou contra o amarelo, porque o amarelo não aparece quase na bandeira. Que deixa o amarelo. Agora, o verde não, o verde é o cor da bandeira a cor da bandeira é verde, amarelo, azul e branco. Não, mas o verde é a nossa bandeira, o verde e amarelo. Verde, amarelo, azul e branco. Verde, amarelo, azul e anil são as cores do Brasil. Então, aquela música. Mas tem amarelo Não, tem, mas é muito pequeno o amarelo, né? Não tem nada a ver. Como tem branco também, as estrelinhas tudo branco, né? Parou, vamos seguir. Então é o seguinte, olha, a moça de amarelo também, muito bonito. Tá certo, parabéns, gostei. Que fosse assim todos os dias, muita luz para todo mundo. Hoje a bola rola também pelos campeonatos estaduais. No Rio de Janeiro, o Fluminense encara o Friburguense no Maracanã às 7h30 da noite. No mesmo horário do jogo entre Vasco e Resende em São Januário. Já o Flamengo, líder da competição, vai até Volta Redonda para o duelo contra o Bom Sucesso às 10 da noite. Confira a preparação das equipes. Líder do Campeonato Carioca com 28 pontos, o Flamengo tenta hoje às 10 horas vencer o Bom Sucesso no estádio Raulino de Oliveira para assim chegar ao 10º triunfo na competição e se solidificar ainda mais na ponta de cima da tabela. Para quem quer chegar nas finais com a vantagem, esse jogo é importante para o Flamengo. E é sempre bom você acabar em primeiro. A equipe grande tem sempre que acabar em primeiro, temos essa oportunidade. Como falei, independente da situação do adversário, o Flamengo sempre que entra para ganhar. Mesmo com a importância do jogo de hoje, o técnico Jaime de Almeida vai para a Cidade do Aço sem 7 titulares, visando o jogo da semana que vem contra o Bolívar pela Libertadores da América. O principal desfalque, sem dúvida, é o atacante Hernani.
Já o Vasco recebe o Resende daqui a pouco, às 7h30, em São Januário. A escalação do time promete uma equipe para frente, com Douglas no meio de campo e Daxon, que faz seu primeiro jogo no ano. Um atleta que o torcedor conhece, o pessoal no Vasco sabe, teve uma lesão, ano passado estava jogando. Eu não tive a oportunidade de trabalhar, né? Ele voltava de lesão, fez a pré-temporada, se condicionou, se preparou e amanhã vai ter a sua primeira oportunidade. Além dessa novidade no meio de campo, o goleiro Diogo Silva assume a meta vascaína no lugar de Martim Silva, servindo a seleção uruguaia. E Pedro Ken entra na vaga de Guinhaçu fora de forma. Ainda no Rio de Janeiro, mas agora no Fluminense, o clima ficou quente no último treino do tricolor antes da partida de daqui a pouco, às 7h30, no Maracanã, contra o Friburguense. Uma dividida no rachão entre Wellington e Diguinho causou uma briga entre os dois atletas que foram separados pela turma do Deixa Disso. Renato Gaúcho acabou com a atividade logo em seguida, colocou panos quentes na atitude e anunciou uma punição aos brigões. Tudo tranquilo, não é a primeira vez, não vai ser a última, nem aqui no Fluminense, nem em qualquer outro clube. Vontade de ganhar no treino, vontade de ganhar nos jogos. Foi uma coisa mínima, já vi coisa 10 vezes pior, mas faz parte, é o contato, é o futebol, não tem problema algum não, já está tudo resolvido. Inclusive, alguns dias atrás, um jogador me perguntou que a caixinha estava muito devagar, ninguém estava sendo multado. É um grupo muito bom, dificilmente tinha alguém multado. Inauguraram a caixinha, e bem. Depois eu só falo as cifras para eles. Vou achar que esse nervosismo deles aí vai custar um pouquinho no bolso deles. Não se preocupa não, a galera, o resto dos jogadores agradece, sem problema algum. Apesar do valor da multa em dinheiro ainda não ter sido divulgado, o treinador descartou a possibilidade de afastar os dois atletas do jogo de daqui a pouco. Bom, tá aí. Antes de falar dessa confusão aí, Chico, os campeonatos regionais que não estão empolgando muito, né? São Paulo até está ganhando uma maior força porque as equipes só tem Campeonato Paulista, né? Não tem Copa Libertadores, diferentemente dos times de Minas, do Rio e também do Rio Grande do Sul. Então, lá tá muito devagar, né? Nesses 3 estados aí o campeonato não pegou mesmo. Está todo mundo preocupado com o Galo, com o Cruzeiro na Libertadores, Flamengo, Botafogo na Libertadores, não é? O Grêmio está na Libertadores, o Inter não está. E aqui em São Paulo está todo mundo focado no Paulistão, foi o que sobrou para nós. Então, o regional desses 3 estados não está atraindo muito interesse. E essa confusão aí, que é normal, Chico, que acontece, mas o Renato, obviamente, não vai externar os problemas do Fluminense publicamente. Não é? Ele vai segurar, mas que o bicho pegou, pegou. Se a gente puder mostrar a entrada aí, e não é do jogo, não. O Diguinho tinha alguma coisa para acertar aí com, como é o nome do rapaz lá? O Wellington, né? O Wellington Dias, é isso? Wellington, é. O Wellington, né? O Diguinho tinha alguma coisa para acertar com ele, lance normal, ele meteu o popular rabo de arraia. Se a gente puder repetir aí, porque ele passa a rasteira mesmo. Olha lá, quer ver? Um pouquinho mais para trás. E depois, ó, o outro vai lá e dá uma voadora, né? Não acerta. Aí chega a turma do Deixa Disso, olha lá. Olha lá. E o Diguinho, pô, ele nem ficou surpreso, ele sabia que ia ter essa reação. Ele não foi pro confronto. É o que chama a atenção. Agora, que o bicho pegou, e isso prova que o ambiente não é legal, Chico. Ninguém me convence. Esse discurso, não, tá tudo bem os cambal. Não tá legal, não. Mas você vê que, se perceber bem, o Renato Gaúcho, que era um brigão também, gostava de confusão, ele já deu um toque, né? Ó, eles vão inaugurar a caixinha, pode deixar que eu vou falar quanto é que eles vão pagar. Olha lá. Dizer, olha aí, ó. Que é isso? Chinela mesmo, sabe aquela pelada de... Wellington Silva e Diguinho. Olha, eu posso estar enganado, mas tem mulher no meio. Os caras brigaram desse jeito, tem mulher no meio. Olha lá, ó. E... O cara que não reagiu é que está com peso de consciência aí, não é verdade? O último caso de mulher no meio, o jogador deixou um grande clube de São Paulo. Eu sei como é que é o negócio. Você sabe, não faço não. Esse negócio, mulher vazou, mas é um negócio pesado para dar confusão. Embora do clube aí por causa de mulher. Pegou mulher do outro aí. O problema aí é a mulher. Mulher para arrumar confusão. Isso é assunto para mama, não é para mim. Mas o que eu estou falando é o seguinte. Acabou na mão, o cara fica enciumado. Grande o cara clube pegou a namorada do outro. Não é fácil. Bom,
Pelo Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro também entram em campo hoje. A Raposa vai ter que superar o cansaço de uma longa viagem para o confronto com o Nacional em Muriaé. Já o Galo teve tempo para descansar no Carnaval e está com as baterias recarregadas para o duelo contra a Caldense no Estádio Independência. Confira. Depois da folga de Carnaval, o Atlético Mineiro se reapresentou de fôlego novo para enfrentar a Caldense logo mais às 10 da noite no Estádio Independência pelo Campeonato Estadual. Diazinho livre, né? Cada um faz o que quer, mas foi bom, é importante, volta com as energias, né, carregadas. A pontaria do Galo está apurada, mas com Jô na seleção, a dúvida do técnico Paulo Autuori é de quem vai ficar no comando de ataque. Guilherme tem tudo para ser o preferido, mas Diego Tardelli também pode ser deslocado para a função. Eu já joguei nessa posição, né, indiferente. Se ele optar por mim ali como 9, né, pelas pontas, para mim está tranquilo porque eu sei exercer essa função. O mistério deve ser revelado só mais tarde e ninguém no grupo sabe dizer a escalação. Não sei não, acho que não tem muito mistério não, né? Acredito que vai ser a mesma equipe que jogou o último jogo na Libertadores. O Cruzeiro, por sua vez, viajou 300 quilômetros de ônibus para Muriaé, onde enfrenta daqui a pouco às 7h30 ao Nacional, mas nada de tédio na viagem. A gente fica no iPad vendo filme, escutando música, isso é tranquilo. Espero que essa viagem não seja um fator negativo para que possa atrapalhar no jogo. Com o material esportivo pronto para ir na bagagem, tem gente no elenco que não liga para o tempo na estrada. Si es necesario ir a pie, vamos a irnos. Estamos capacitados y te puedo asegurar que estamos muy contentos de ir viajar en grupo muy fechado. E nada, tranquilo. Depois de vencer no último sábado Minas Boca por 4-0 e se solidificar ainda mais na liderança do Campeonato Mineiro, o técnico Marcelo Oliveira vai mandar para o campo logo mais uma equipe repleta de reservas. O Marcelo Oliveira está certo, né? Porque o Cruzeiro está aí bem na Libertadores, né? Então tem que tocar o pau e ir para frente. Aliás, o futebol mineiro está bem, né? Futebol mineiro, muita gente falava, o futebol mineiro morreu por causa que o Mineirão estava em reforma. Os paulistas que não durmam no barulho da boa campanha do Campeonato Paulista, porque depois vai ter que pegar Galo, Cruzeiro, equipes que se reforçaram aí num outro nível. Que estão no nível de torneio muito melhor, que é o nível de competição bem diferente do Campeonato Paulista. Que é a Libertadores da América, um nível muito mais superior, né? E não vão pensando que... E os times cariocas também estão se preparando muito melhor que a gente aqui. Então, quer dizer, é complicado. Mas o futebol mineiro, depois do Mineirão, recuperou. Recuperou de novo. Natural, né, Chico? Subiu e o Cruzeiro, por exemplo, acho que não perde no Mineirão faz um tempão. Faz um tempão que não perde no Mineirão. Resolveu deitar e rolar lá dentro. Comer queijo, goiabada, tudo que tem direito lá. Aliás, comida mineira... comia tudo, né, que vinha pela frente. Né? É verdade. Um abraço pro Meto Bala. O Meto Bala tá na Globo. Tá na Globo. Mauro de Lima, Meto Bala. Mauro de Lima, grande Mauro de Lima. Bom, e você que acompanhou... Olha, Mauro de Lima e o Fernando Fernandes tem muita história para contar. É bom seguir o programa, senão vai sair. Vamos seguir o programa. Um abraço, Fernando Fernandes, da Bandeirantes, grande repórter. Tá lá na África, imagina. Tá onde? Ele e Mauro Naves na África. Mauro Naves solteiro. Vamos fazer o programa, gente? Solteiro, para. Vamos tocar o programa aí, vai. Bom, fale com a gente, mande a sua mensagem pelo nosso Twitter, pelo YouTube ou Facebook e os endereços estão aí na telinha. Eu quero mandar um beijão pro Daniel Furtado, de Belém, assistindo a gente aqui, pro Leandro Amoroso de Santos, o Jorge Paulo, um beijo pra filha dele, Yasmin. Beijinho, Yasmin. E o Diego Oliveira, fã número 1 do Gazeta Esportiva, Isaac Alves, obrigada. Chico, você também tem abraço. Eu tenho um grande abraço para dar agora. Aí, meu amigo Alexandre Porto. Grande Alexandre Porto, um beijão para você. 44 anos. Esse cara ainda tem muito dinheiro para ganhar na vida, viu? Com 44 anos, já está super bem, quase um empresário. Imagina daqui 10 anos. E lá em Cambé, no norte do Paraná, mandaram beijões aí para Michele, abraço para o Chico, para toda a equipe da Gazeta, rapaziada do fundo do baú, né? Carnaval lá na casa do Mauro Seguro, pessoal do Clube dos 10 e a bateria do Bafo. O bicho pegou por lá, foram 400 litros de chopp, Chico. Ave Maria. Foi bravo o negócio. Alexandre, beijão para você. Tenho orgulho de ser seu amigo, Alexandre. Grande abraço.
Beijão, Alexandre. Hora de ver quais são os destaques do Super Esporte desta quinta-feira. Olá, olá, Michele. Olá para você ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã, meio-dia, o Super Esporte vai trazer tudo sobre o Campeonato Paulista, com os detalhes do jogo entre São Paulo e Audax, e Linense e Corinthians. Tem também os preparativos do Palmeiras, que encara a Portuguesa amanhã, e o Santos, que visita o Mojimirim. Tudo isso sem deixar de falar, é claro, da nossa seleção brasileira. Meio-dia, Super Esporte, te espero. 2 partidas estão sendo realizadas na abertura da 12ª rodada do Paulistão. Em Itápolis, o Oeste está ganhando do Paulista por 2-0. Já pelo grupo do Corinthians, o líder Botafogo vence o Atlético Sorocaba por 1-0 em Sorocaba. Os jogos estão no segundo tempo. Mais 5 partidas esta noite e 3 amanhã completam a rodada deste meio de semana. Confira. Daqui a pouco, às 7h30, o Comercial enfrenta o Ituano no estádio Palma Travassos. No mesmo horário, o Bragantino recebe a Ponte Preta no Nabia Bichedi. E o São Bernardo encara o Rio Claro no estádio 1º de Maio, no ABC Paulista. Mais tarde, às 10 horas, Linense e Corinthians se enfrentam no Gilbertão, em Lins. Quem também joga nesse horário é o São Paulo, que recebe no Morumbi o Audax. Amanhã, quinta-feira, às 7h30 da noite, Penapolense e 15 de Piracicaba se enfrentam no estádio Tenente Carriço. No Pacaembu, o Palmeiras tem a Portuguesa como adversária, no mesmo horário. Já às 9 horas, Mojimirim e Santos fecham a rodada no estádio Romildão. São Paulo, hoje às 10 horas da noite, o tricolor encara o Audax no Morumbi. O repórter Alexandre Silvestre, debaixo de muita água, acompanhou o último treino dos comandados de Muricy Ramalho. Se a cidade precisa urgentemente de chuva, bendita chuva, para encher logo os secos reservatórios de água, castigados pela estiagem desse verão, o time do São Paulo precisa de Ganso para encher os atacantes de oportunidades de gol. Paulo Henrique estava na secura. Reserva contra o 15 na última rodada em Piracicaba, entrou no segundo tempo e contribuiu para a virada tricolor com 2 assistências. E tem tudo para voltar ao time hoje à noite no Morumbi, diante do Audax. Olha a pegadinha, hein, ô Reinaldo? Escorregadia. Ô Reinaldo, com a volta do Ganso, São Paulo perde um pouco de pegada, mas ganha em criatividade. Como é que o Muricy está armando essa defesa aí? Não sei, se o Ganso volta, ele volta? Não sei. Atletas bem treinadinhos pelo professor e pelo assessor de imprensa. Respostas ensaiadas, tá na cara do Felipe. Inclusive o Pabon, que não fala direito português, desconversa. Amanhã você joga como meia ou joga como atacante? Não sei, na verdade. Bom trabalho, rapaziada. Tem até tapinha nas costas de gratidão. Se não, de que valeria fechar o treino na véspera da partida? Caso o Muricy ele escalhe o Ganso no meio de campo, Luiz Ricardo ou Douglas deve sair do time. Hipóteses. Certo é que Reinaldo retorna à equipe. O dono da lateral esquerda, Álvaro Pereira, está com a seleção do Uruguai. Com a formação que for, o São Paulo, em caso de vitória, desde que Linense e Atlético Sorocaba tropecem, garante classificação antecipada no Campeonato Paulista, afastando possíveis tempestades inesperadas. A gente tem que pensar sempre na classificação, tem que fazer uma boa partida, sair com resultado positivo e torcer com certeza contra os outros adversários para que perda, para a gente rapidamente conseguir essa classificação. Uma secadinha tá valendo, mas o Santo Paulo tem que se ajudar. Lá em cima, São Pedro finalmente faz a parte dele. E aqui embaixo, os jogadores não podem se esconder. Fugir das perguntas é do jogo. Dos raios e trovões, idem. São ordens expressas, ditas e escritas. Todo mundo tem medo ali dos raios, né? E cai, acho que cai bem aqui próximo, aí dá medo também, aí tem que ir pro vestiário para tomar cuidado. Só não pode fugir da responsabilidade de vestir essa camisa, seca ou molhada, faça sol ou faça chuva.
Ah, eu também estou em cobertura de treinamento aí, começa a raiva para a sala de imprensa. Pô, eu vou falar para você, é uma coisa que me assusta, é negócio de raio aí. Mas vamos falar de coisa séria, que é o São Paulo Futebol Clube. A questão é o seguinte, né? O São Paulo, ele está com o seu Corinthians nas mãos, Chico. É verdade. Porque ele vai enfrentar os adversários que estão na frente do Corinthians, do grupo do Corinthians, tem o confronto com o Corinthians no final de semana. Então a classificação... O São Paulo pega o Audax hoje, pega o Botafogo e o Ituano. E tem o Corinthians. Ou seja, a classificação do Corinthians passa pela mão do São Paulo. Mas dessa vez, longe de se atentar a qualquer possibilidade de entrega, não vai acontecer nada disso, não. São Paulo está cuidando da vida dele, preparando o time para a Copa do Brasil, querendo o primeiro lugar da Penapolense dentro do seu grupo, né? Então o São Paulo vai jogar, obviamente, por vitória. Mas, olha, e o Corinthians pode hoje dar praticamente a classificação para o São Paulo, que pega a Linense. Se ganhar da Linense, precisa ganhar do Linense, né? Aí o que acontece? São Paulo já fica sossegado, está praticamente Você está querendo amaciar, você está querendo falar verdade, vamos falar a verdade, você está querendo dar uma amaciada, falar coisa... É verdade. Não é verdade. Quem está precisando, o seu Corinthians está precisando muito mais do São Paulo do que o São Paulo do Corinthians. Se o Corinthians ficar na mão do São Paulo, pode mandar fazer o caixão. O São Paulo depende somente dele. Já era. E só para finalizar sobre São Paulo, o Ganso é titular do São Paulo desde que ele queira jogar. A cada treinamento, Ganso volta, ele entra 10 minutos e decide o jogo. Mas quando ele joga 90, não joga nada. É o Ganso que tem que resolver se ele quer ou não quer ser jogador de futebol. E só para explicar por que o pessoal tem medo de raio lá e tem essa placa. Porque uma vez estava vendo um treino coletivo no São Paulo. O professor Altair Ramos. E o professor Altair Ramos levou um raio em cima dele. E o nosso, então, repórter Wagner Lima correu até o Altair Ramos, na chuva mesmo, fez um boca a boca nele, massageou o coração e ele teve o coração voltando a funcionar. Quer dizer, o Wagner Lima, que era o nosso repórter, salvou a vida do Altair Ramos. Num jogo assim, estava chovendo normalmente. Aliás, ali onde tem o CT do Palmeiras e do São Paulo, cai muito raio. Ali era um brejo. Eu sei porque eu joguei muita bola aí. Eu jogava na várzea do Nacional. Jogou no Palmeiras, no gol do Palmeiras? Não, aí onde tem o CT do São Paulo e o CT do Palmeiras, tinha campos de várzea do Nacional. Então, aí era brejaço mesmo. E você sabe que brejo chama raio, né? O raio cai no brejo. Então, ali é tudo brejo por baixo. Hoje é um lugar bonito, até super valorizado. Minha avó colocava a toalha no espelho. É verdade. E a minha sogra joga sal. Assim pega sal grosso e joga sal na chuva. A mãe do João pega os cabelos do João e joga, Céu. E o João traz lanche pra gente. Vamos continuar o programa. Bom, Corinthians, vencer e continuar fazendo contas. Esses são os objetivos do Timão, que vai enfrentar daqui a pouco o Linense fora de casa. O repórter Luiz Henrique Gurian conversou com um convidado especial que falou da expectativa da equipe na luta pela classificação. É com você, Gurian. Ok, vamos então de Corinthians, é o time que enfrenta daqui a pouco, viu, Wendel? O time lá do Linense, na cidade de Lins. E que responsa é essa? Porque faltam 4 jogos, os cálculos do Corinthians vencer os 4, entre esses 4 está o São Paulo, que é um time que o Corinthians também torce daqui a pouco no jogo contra o Audax. Que matemática é essa? Esse é o nosso campeonato, né? A gente sabe que o regulamento é assim. A gente pode vencer todos os jogos daqui para frente e não classificar, assim como pode vencer 2 jogos apenas e classificar. Então a gente tem que estar rodada a rodada e fazendo as contas, né, para ver o que a gente precisa. É pensar no São Paulo 2 vezes. Primeiro, para vencer o Audax daqui a pouco, mas depois do encontro com vocês, aí é briga de cachorro grande? A gente sabe que primeiro a gente tem que fazer a nossa parte, né? Depois a gente vai parar, ver o que aconteceu na rodada. Ver o que os nossos adversários fizeram, né? Claro que a gente vai ter que dar aquela secadinha mesmo, então não tem jeito, tem que fazer a nossa parte e secar os adversários. Reagiu tarde? Não, acho que não. Acho que reagiu no momento certo, no momento que tinha que reagir, e a gente confia que ainda vai dar tempo. Ok, obrigado, Wendel. O Guerreiro vai fazer muita falta ou o Luciano vai suprir bem a ausência dele? O Guerreiro é um jogador que tem muita qualidade, né? Um jogador que segura bem o pessoal ali na frente, segura os zagueiros. Mas o Luciano também está vivendo um bom momento, fez 2 gols no último jogo, então tenho certeza que ele vai dar conta do recado. O Linense tem uma jogada forte pelo seu setor. Isso significa dizer que você vai ter melhor cobertura ou vai atacar menos? Vamos ver, né, como é que vai ser o jogo. A gente sabe que ele tem jogadores de qualidade que caem pelo meu lado. Vamos ver o que o professor vai dizer para a gente fazer. Se segura um pouquinho mais, se bota alguém na cobertura, vamos ver o que acontece aí durante o jogo. Obrigado, bom jogo para você. Valeu, obrigado. Ok, imagens do Márcio Gabriel, Lúcio Roberto, contamos o Corinthians aqui para a TV Gazeta.
Bom, meus amigos, a grande pergunta que se faz é o seguinte, o Mano está certo em escalar esse menino aí, o Luciano, já chamado de Luciano Ronaldo? Ah, parou. Luciano Ronaldo. Está certo escalar o Luciano Ronaldo? Faz isso. Das duas, uma. Ou ele dá conta do recado, ou ele desaparece. Né? Eu acho que não está certo, devia ter colocado o Sheik. O Sheik, aliás, tem um salário muito maior que o do Luciano, então a responsabilidade dele devia ser maior também. Então coloca o Sheik. Por que vai colocar o Luciano? É o tal negócio, queima um garoto que podia se sair melhor jogando num Pacaembu, não é verdade? Aqui diante da fiel torcida, fora de campo, lá em Lins, sei lá o que vai acontecer. Mas vale o termômetro do treinador aí, né, Chico? O Mano tá lá no dia a dia, tá sentindo o garoto, entrou com uma estrela, há de se respeitar. Eu concordo com a sua linha de raciocínio, mas há de se respeitar. Ele tá ali no dia a dia, mesmo nós que estamos no treinamento acompanhando, a gente não sente de perto. De repente o garoto tá naquele momento, é o momento, ele pode ganhar o Sheik, dar uma provocada no Sheik, falar, pô, tô sendo reserva com todo o respeito do Luciano, chegou agora, só porque fez 2 gols, talvez ele tente ganhar o Sheik, o Mano acho que tem essa sensibilidade, talvez funcione. Pode dar tudo errado, como você está dizendo, mas eu imagino que o raciocínio do Mano seja esse, o garoto mostrou que tem estrela e é aproveitar esse momento, o Corinthians está precisando de poder de fogo lá na frente. É verdade, está precisando de gols e muitos gols, porque na tabela o Corinthians está com gol average contra, com não sei quantos menos gols que tem o Corinthians. Então é complicada a situação do Corinthians, não é fácil. Então eu pergunto a você, Gaf, não seria melhor segurar esse moleque e deixar acontecer lá pra frente no Campeonato Brasileiro? Não tem tempo para esperar, põe para jogar, tá? Eu, sei lá, nessa aí eu tô meio cadeado com o Mano, tô fechado com ele. Acho que tem que apostar no garoto, o garoto entrou com estrela, o Sheik ainda tá uma coisa é você apostar no Wendel, que é um cara que já jogou o Campeonato Brasileiro. Mas o Santos não apostou numa garotada aí que tá dando certo? Pode ter medo não, Chico. Tem que mas não contratou o cara. Mas esse Gabigol, ele já vinha... Contratou o moleque aí, o moleque foi bem na Havaí. Põe pra jogar. Neymar, já vinha treinando com o Ganso. Põe pra jogar, Chico. Põe pra jogar. Esse aí apareceu do nada. Chegou da Havaí anteontem, já tá jogando. Já fez 2 gols, pô. Bota o cara que tem responsabilidade lá pra jogar. Isso na minha opinião. Agora... Aí, se der certo, eu calo minha boca, né? Vou fazer o quê? Futebol é resultado. Se o cara fizer 5 gols hoje. Santos, melhor equipe do Paulistão, o técnico Oswaldo de Oliveira aproveitou o treino de hoje para definir a equipe que vai enfrentar o Mojimirim amanhã fora de casa. Confira as informações direto do CT Rei Pelé. Com 25 gols na temporada, o Santos tem o melhor ataque do futebol brasileiro até esse momento. O técnico Oswaldo de Oliveira está satisfeito, mas não empolgado com essa condição. As equipes que eu dirigi sempre partiram para o ataque, sempre jogaram de forma ofensiva, né? E eu fico muito feliz que aqui as pessoas gostam disso, porque ia ser difícil de convencê-los se eles não gostassem, mas eu iria insistir. Dos 20 gols marcados no Paulistão, 20 deles foram feitos na Vila Belmiro. E explicar a baixa média de gols marcados fora de casa é tarefa simples para o técnico do Peixe. São os detalhes de jogar fora de casa. Por exemplo, velocidade da bola. Você não encontra nenhum campo que tenha o nível da velocidade da bola que tem aqui em Santos. Eu acho que nem o Pacaembu e o Morumbi são campos mais fofos, com a grama um pouco mais alta, né? O técnico Oswaldo de Oliveira sabe que a boa campanha nesta fase de classificação do Campeonato Paulista credencia a equipe do Peixe, ao lado do Palmeiras, como as favoritas à conquista do título. Mas ele avisa que todo cuidado é pouco nesse momento. Se fosse pontos corridos, eu acho que tanto Santos quanto Palmeiras estariam muito mais próximos do título do que os outros. Mas como nós vamos passar essa primeira fase e depois o campeonato vai ser definido em mata-mata, eu não posso te afiançar isso. Até o momento está bonito. Avaliação perfeita do Oswaldo, né? Concordando que Palmeiras e Santos são as melhores equipes do campeonato, mas isso pode significar muito pouco na outra fase, quando vamos para o mata, né? Imagine, por exemplo, um confronto de Santos e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, aí as forças se equiparam desde que os rivais se classifiquem, Chico. É verdade. Agora nós vamos saber se o Corinthians classifica só na segunda-feira, depois do jogo contra o São Paulo. Essa é a grande verdade. Esses 2 jogos, Linense e São Paulo, são cruciais.
para saber que se o Corinthians vai passar ou não vai passar para outra fase. Agora, o Santos está tranquilo e muito bem dirigido pelo Oswaldo Oliveira. Aliás, o menino do Santos esteve aí, né? E esse aí, ó, o Thiago Ribeiro, esteve aqui e teceu elogios e mais elogios ao Oswaldo, que voltou do Japão totalmente reciclado e que parece um técnico europeu. Foi isso que o Thiago Ribeiro disse aqui para nós no Mesa Redonda. E como jogador de futebol não mente no bastidor, né, eu dou a fonte, né, mato a cobra e mostro o pau. Thiago Ribeiro elogiando o Oswaldo Oliveira. Isso quer dizer o quê? Que ele tem um elenco na mão, né, que os jogadores têm respeito por ele. Então o Santos vai longe nesse campeonato. A Portuguesa segue se preparando para o clássico de amanhã contra o Palmeiras no Pacaembu. Confira as informações da Lusa com Felipe Sborio. A Lusa está de bem com a vida. As duas últimas vitórias mudaram o clima e a confiança por aqui. O time se distanciou da zona de rebaixamento e agora pensa em classificação. Jogamos por uma permanência na Série A do Campeonato Paulista, que esse é o primeiro objetivo, e depois sim uma classificação. Então sabemos da dificuldade, agora sabemos que temos qualidade, a nossa equipe também vem numa sequência boa de jogos, né? Dos últimos 18 pontos ganhamos 13, né? Saímos de uma situação de vice-lanterna na tabela para 13º na classificação geral. Nesta quinta-feira o clássico contra o Palmeiras e com uma responsabilidade a mais de quem busca apagar o mau começo no Paulistão. Por isso, valeu segurar o William Magrão nos últimos 2 jogos. O capitão voltará ao clássico. O William Magrão é meu jogador de confiança, é meu capitão da equipe, né? Desde que eu cheguei aqui. Jogador importantíssimo, joga de volante, joga de zagueiro, tem essa versatilidade. É um jogador importante, não jogou esses 2 jogos por sentir uma lesãozinha, né? E por isso que a gente também poupou ele nesses 2 jogos, para ter ele 100% nesse jogo, que é importante nesse clássico aí com o Palmeiras. O grande problema do técnico Argel para esse clássico diante do Palmeiras está com a camisa 10. Wanderson, suspenso, desfalca a equipe. É um jogador que vem nos ajudando muito, vem desequilibrando, mas a gente tem aí o Gabriel, que está muito bem, tem o Rondinelli, que está muito bem também, que pode fazer essa função, né, de armador do nosso time. Então a gente vai aí com o que tem no melhor no momento. Uma mudança de postura dentro de campo que valorizou a campanha da Lusa. Nesse momento são apenas 4 pontos de distância para a zona de classificação. Faltando apenas 4 rodadas para o término da primeira fase, não custa nada sonhar. Olha, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Argel. Os caras chamam de Argel Fux, eu chamo ele de Argel. Eu também. Grande Argel, não tem nada a ver de Gente Fux. boa demais da conta. Gente boa demais da conta. Torço muito pelo Argel. Convidadíssimo para o Mesa Redonda, não precisa nem pedir para vir. Está convidadíssimo. É só abrir a porta e entrar. Olha, Chico, uma notícia super bacana. A Laís Souza, a ginasta, ela deixou a unidade semi-intensiva do hospital lá em Miami, nos Estados Unidos, onde ela estava internada desde que sofreu aquele acidente, se preparando para os Jogos Olímpicos. E ela foi para uma área de reabilitação de lesões medulares. Ela está andando com cadeiras de rodas, ainda não mexe os braços, mas está em franca recuperação. Os médicos estão realmente bem animados com o progresso da Laís Souza e fica aqui a nossa torcida para que ela realmente se recupere. E o nosso beijo aí para toda a família dela. Em clima de total tranquilidade, com a vaga praticamente garantida para a próxima fase, o Palmeiras realizou, nesta quarta-feira, o último treino para o Clássico de amanhã. As informações do Verdão com o Gurian. Olá, olá, Michele. Bom, como já havíamos informado já na segunda-feira, Mendieta no lugar do Valdívia, que serve a seleção do Chile, até aí nenhuma novidade. O Bruno César, que tomou a bronca do técnico Gilson Kleina, porque foi expulso, atrapalhou a programação, fica no banco de reservas. Restante do time não é preocupação para esse clássico, sim, chamado pelo Gilson Kleina com a Portuguesa. Essa história de muita gente que essa partida já não é mais clássico, para ele não pega. Agora, o que pega, Gilson, a gente estava comentando, é que você joga na quinta, viaja para São José do Rio Preto para jogar com o Paulista, que vendeu o jogo para lá no domingo. Aí você vai para Vilhena, em Rondônia, para jogar na quarta e volta para jogar no sábado com a Ponte, que foi partida antecipada. E o preparo físico para isso? Em 9 dias o Palmeiras fará 4 jogos. É claro que nós já tínhamos o planejamento já bem desenvolvido, só que a semana passada chegou para nós que o jogo que seria em Jundiaí passou para São José do Rio Preto. Aí teve que fazer um outro tipo de viagem. O tempo não foi necessário para a gente conseguir uma logística que nós queríamos. Vamos ter que utilizar uma situação um pouco diferente e, querendo ou não, já é uma viagem mais longa, já próximo da viagem que a gente faz a Vilhena. A gente vai administrar bem, depois do jogo da Portuguesa amanhã
Sexta-feira já marquei uma reunião para que a gente possa desmembrar bem isso daí, para não cair o nível técnico, que a gente possa ser competente em todos os jogos e principalmente nas duas competições. E até tirar essa coisa do cansaço prejudicar tecnicamente, porque aí já interfere no jogo com a Portuguesa, no jogo com o Paulista, no jogo com o Vilhena, no jogo com a Ponte e cria nesse finalzinho de Campeonato Paulista, a primeira fase, uma situação que não é interessante para ninguém. Não, mas o que a gente conversou é primeiro o foco na Portuguesa. Esse é o jogo. Para mim, é o jogo mais importante das nossas vidas é o jogo da Portuguesa. A gente sabe que nós conseguindo a vitória nos dá a condição já de ser líder do grupo. A gente já pode focar uma outra situação, a primeira meta já atingida. Então não tem como nós não mobilizarmos para esse jogo da Portuguesa, que é um jogo difícil. Ela evoluiu muito, a Portuguesa na competição, porém dentro de casa, dentro do nosso domínio, a gente vai fazer de tudo para ser eficiente. E a Lusa fala em classificação, aumenta ainda mais a motivação e os riscos para o seu time. Claro, até porque com a chegada do Argel, a equipe cresceu muito, ganhou os jogos que estavam na sua sequência, isso aumenta a expectativa de classificação, não tem como fugir. Portuguesa nos jogos que ela fez sempre demonstrou uma equipe perigosa e não vai ser diferente. A gente vai ter que marcar, correr bastante e fazer valer nosso futebol. Obrigado então, Gilson Kleina, que contraria aquela máxima que jogador ruim vira bom treinador. Era um cracaço de bola, virou um baita treinador e olha, tô torcendo para você ser campeão paulista, viu? Valeu, obrigado aí, mais um apoio, mais uma energia positiva. Porque é um baita cara, gente, é um ser humano diferenciado, isso conta muito também no dia a dia. Obrigado, Gilson, obrigado, Clotei Braguini, também Luiz Roberto, contamos o Palmeiras para a TV Gazeta. Além de ser um cara, ponta firme, como bem destacou o Gurian, é competente o São Kleina. Está fazendo um belíssimo trabalho. Foi sincero na última partida do Palmeiras aqui em São Paulo, quando eu falei para ele que o elenco carecia de reforços, pensando em termos do Brasileirão. Ele concordou com isso. Está no caminho certo o Gilson. E o Palmeiras, para mim, nesse momento é o favorito. Vamos aguardar o mata-mata. É verdade. Gilson Kleina, que tem como característica fundamental a regularidade, né? Ele é muito regular como treinador. Ele não perde 3 jogos seguidos, por exemplo. Ele perde 1, aí ganha 3, aí empata, aí ganha mais 2. Quer dizer, ele tem uma regularidade total. E por equilíbrio, sorte dele, né, Chicão? Ele ganha mais do que empata e perde. É bom. Quer dizer, ele é muito regular. O time do Palmeiras é muito regular. E aqui entre nós, entre Santos e Palmeiras, eu acho que o Palmeiras hoje está mais maduro para ganhar esse título. Na minha opinião, é mais time. Está mais firme para ganhar esse campeonato. Mas, enfim, não sei nem se essa vai ser a final, né? Mas se for, eu também estou torcendo para o Gilson Kleina. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Você acha que a seleção brasileira está pronta para a Copa do Mundo? Sim, 55% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva a partir das 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Osmar Garrafa, tchau, olha lá. Tchau, boa noite. Ele está respondendo... tem notícia aqui, tem notícia chegando aqui. Tá respondendo não mexe com isso daí, Chico, você vai dar confusão. Deixa quieto isso daí, deixa pra lá.